Vai entrar agora. Podem começar. Bom dia a todos. Agradecemos aqui a presença virtual nesse primeiro e inédito lançamento de um livro nas nuvens, né? O Tributação 4.0 resulta de um trabalho longo que vem sendo desenvolvido pelo IDP, em parceria com a FGV, a USP, outras universidades brasileiras e, sobretudo, também com a Universidade de Lisboa e outros centros em Portugal, visando a discussão de como preparar o governo para o futuro, né? O nosso projeto chama-se Governança 4.0, e dentre as linhas de trabalho que a gente tem discutido nesse projeto, uma delas tem a ver com a tributação, né? De como se preparar para cobrar impostos na nova economia. Não é apenas cobrar impostos digitais, mas sim numa nova economia, numa nova sociedade. E boa parte, né, desse futuro que a gente esperava viesse a acontecer nos próximos anos, o coronavírus antecipou e nos trouxe para já, né, de uma forma imposta, a começar por essa experiência inédita aqui. Hoje, dia 15, nós estaríamos lançando o livro em Lisboa, né, de uma forma clássica, tradicional, livro esse, aliás, editado pela editora Almedina, e já que o livro trata de modernidade, né, da economia digital, da sociedade digital, estamos aqui inaugurando, acho que não apenas em relação a iniciativas do IDP, e da Almedina, em relação a várias outras, fazendo o primeiro lançamento virtual ou digital ou nas nuvens, né, desse livro. E eu gostaria de passar a palavra ao professor e ministro Gilmar Mendes, que vai, né, fazer as colocações para a gente do debate que depois vai se seguir aqui hoje. Ministro. Obrigado, Zé Roberto. Obrigado a todos vocês que estão aqui na rede para que nós possamos conversar um pouco sobre essa experiência e as vicissitudes que nos trouxeram até aqui. Essa semana nós deveríamos estar em Lisboa, não fora o coronavírus e toda essa crise, realizando mais um seminário, o chamado Fórum de Lisboa, do qual faz parte um capítulo, como o Zé lembrou, Governança 4.0. Já no ano passado, nós fizemos um expressivo esforço para discutirmos essas questões e analisar como elas andam no mundo todo. E se percebeu que, de fato, nós não estávamos prestando atenção, especialmente no Brasil, em relação ao desenvolvimento da economia digital. E também não estávamos prestando atenção na necessidade de nos adaptarmos mais rapidamente a essa realidade, inclusive as melhorias que poderíamos fazer no âmbito da própria gestão pública, da própria administração. Isto virou uma preocupação, se tornou uma preocupação do grupo e muitas discussões se passaram nesse âmbito e conseguimos, então, fazer essa articulação com a participação de inúmeros e expressivos acadêmicos que trouxeram para a obra essa preocupação, e isto será explicado rapidamente por cada um dos participantes. O projeto, como já foi dito, dá sequência a esse compromisso que várias instituições acadêmicas, nós do IDP, a USP, a Faculdade de Direito de Lisboa, mas outras faculdades também de Lisboa estão participando, e também dá início a uma parceria
que para nós é muito importante, uma nova parceria com a editora Almedina, de Coimbra, Lisboa, que participou e celebrou este evento com o IDP. Nós não sabemos ainda quando será o fórum, inicialmente está marcado para julho, mas os nossos parceiros de Lisboa indicam que o bom senso recomenda ainda alguma cautela. É muito provável que nós marquemos para início de outubro ainda deste ano. Como todos nós sabemos, toda a agenda acadêmica ficou bastante dependente do desenvolvimento da efetividade das medidas que se tomem em torno do combate ao coronavírus, ao Covid-19. Algum legado está ficando, um deles é essa nossa comunicação pela via da internet, as aulas que nós estamos conseguindo proceder e dar também à distância e mesmo o diálogo, não é, Zé, que nós temos conseguido manter quase que cotidianamente a partir da internet. De modo que o livro certamente é uma iniciativa que tem a ver exatamente com a tecnologia, a economia, que precisa ser olhada na perspectiva do desenvolvimento tecnológico e, por circunstâncias muito curiosas do ponto de vista histórico, acabou sendo lançado também desta forma. Queria cumprimentar a todos, na pessoa do Zé Roberto Afonso, que é um líder nesse processo, que não desiste, prossegue, traz as iniciativas, tem capacidade de juntar as mais diversas pessoas e superar obstáculos, inclusive as distâncias que existem entre Brasil, Portugal e outras partes do mundo, para realizar uma obra que certamente vai ter um destino bastante brilhante, pelo menos é isso que eu auguro. Queria realmente cumprimentar a todos aqueles que participaram da obra, Celso, Luciano e tantas outras, a Daça, e dizer que nós, do IDP, estamos bastante orgulhosos desse feito e agradecer mais uma vez à editora Almedina por ter somado esforços e ter cumprido, inclusive, o calendário, que é muito difícil para as editoras nesses tempos tão complicados, e certamente o livro já está, a versão impressa, nas bancas para ser também adquirido por todos os interessados. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Gilmar. Obrigada, ministro, professor José Roberto. Nós agradecemos a participação de todos que estão conectados nesse momento. O livro, ele realmente seleciona artigos do mundo inteiro, né? A gente tem aí Espanha, Portugal, várias cidades do Brasil, e Panamá, Estados Unidos, que participaram com a gente nessa árdua tarefa de falar sobre 4 principais eixos da tributação 4.0. Nós elencamos alguns artigos para falar sobre quais são os desafios da tributação 4.0. Depois fizemos um eixo sobre reforma, sobre gestão e as principais questões, as questões que são mais controvertidas. E a gente pensou o lançamento desse livro usando esses eixos que foram definidos para a confecção e para as aberturas, dentro de 4 semanas. Então, essa é a primeira mesa. Nós ainda teremos mais outras mesas falando sobre os outros aspectos do livro, e nós convidamos vocês que estão aí nos assistindo para estarem conosco, não só hoje, mas também, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, nas próximas quartas-feiras, em que vamos falar sobre os outros aspectos do livro. Hoje, o nosso tema é desafios. São 5 artigos que vão ser apresentados hoje, com autores que vão tratar e abordar a complexidade
de falar sobre a administração tributária dentro da perspectiva da economia 4.0, que vão falar sobre as regras internacionais e como conformar essas regras com a nossa legislação. E dentro disso foram sempre apontados, dentro desses eixos temáticos, caminhos, mas não soluções prontas. Então, aqui é um debate em que os autores vão ter a oportunidade de falar um pouco sobre os artigos, mas muito mais, de trazer algumas questões que vão nos fomentar ainda mais esse debate, vão trazer luz para essa dinâmica. E como o ministro falou, talvez a gente não tivesse querendo tão rápido, né? A gente estava ainda num processo de adaptação dessa economia 4.0, desse mundo digital, e de repente, por conta de uma situação de pandemia, uma situação que a gente está vivendo, isso acaba sendo tomado, e a gente precisa rapidamente se adaptar, e as escolas se adaptarem, as palestras se adaptarem, e até um lançamento de livro está adaptado a essa nova realidade. E isso aponta caminhos que vão ser abordados dentro desse nosso debate. Bom, sem mais delongas, eu vou passar... Primeiro, eu vou agradecer também ao professor Gustavo, que está conosco, da BDF, que está nos apoiando, que está transmitindo também o evento, enfim, está junto conosco. Agradecer aos autores. Hoje a gente tem a participação dos autores desses 5 artigos do Eixo Desafios, e dentro disso eu vou passar a palavra para o primeiro artigo, que é de autoria do professor Celso de Barros Correia Neto, professor Luciano Felício Fucchi, também do professor José Roberto Afonso. Eles falaram sobre os sistemas tributários no mundo, como são as inovações tecnológicas difundidas sobre... aviso, se eu quiser sair, só para deixar um aviso. Na situação digital. E aí eu passo a palavra agora para o professor Celso, para ele poder falar sobre o seu artigo. Professor, a palavra é sua. Professora Daça, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu tenho que cumprimentar o Medina e o IDP por essa excelente iniciativa. O livro ficou muito interessante, muito instigante e traz provocações muito atuais para o Brasil e para o mundo. Cumprimentar o ministro Gilmar, que está à frente, de certo modo, desse projeto, né, do Governança 4.0, aqui no IDP, aqui em Brasília, aqui no Brasil. Professor Zé Roberto, que nos lidera já há um bom tempo e que vem trazendo essas preocupações e discutindo todos esses temas com todos nós. E para você, Adassa, pela coordenação e pela liderança. Muito bem. O primeiro capítulo deste livro foi produzido por mim, pelo professor Luciano Fucchi e pelo professor Zé Roberto, e se chama Desafios na Era Digital. É um capítulo, de certo modo, introdutório em relação ao livro, não só pela posição na obra, mas não também pela abordagem. A ideia é tentar compreender essa, vamos dizer assim, floresta de desafios, e não a árvore individualmente falando, né? Esse todo que a economia digital impõe aos sistemas tributários. E se eu pudesse, e nós sabemos que não é fácil responder com uma única palavra ou com uma única frase, eu diria que os desafios são essencialmente os desafios da mudança, os desafios da novidade. A economia mudou e os impostos ainda não, e os sistemas tributários ainda não. Então, os desafios são exatamente os desafios da novidade, da mudança, da transformação. E nós sabemos que mudar não é exatamente fácil, especialmente se a mudança é uma mudança urgente, se é uma mudança que tem que se fazer com rapidez. E quais são esses desafios? Primeiro, acho que dá para cortar e separar em 2 lados, vamos dizer assim, ou dois grupos. Um desafio de política fiscal, que talvez seja de reformulação dos próprios tributos, e um desafio de administração tributária, que outros colegas vão tratar com mais profundidade e vagar, certamente, nas próximas exposições, porque eu já pude ler uma parte dos artigos e vi que isso está lá e muito bem colocado. No nosso texto, nós procuramos abordar mais a questão da mudança dos próprios tributos, né, grosso modo da política tributária, da política fiscal, e fizemos isso com 3 preocupações mais ou menos delimitadas. Renda, trabalho e depois tributação do consumo, mercadorias e serviços. Primeiro, perceber como a tributação da renda é hoje um desafio, num contexto de volatilidade de capitais, num contexto de ascensão de intangíveis e de empresas que, para fazer negócios com outras empresas e com consumidores finais, não precisam se instalar num determinado país. Essas vendas são feitas, muitas vezes, online, sem que se tenha
um estabelecimento permanente. Só aí se vê uma mudança considerável nas próprias premissas que embasavam a tributação da renda até aqui. Quanto ao trabalho, à remuneração do trabalho, o desafio é tão grave ou até maior. Por quê? Porque o conceito de trabalho vem mudando, as relações de trabalho vêm mudando. E nós podemos dizer isso a partir de pelo menos 2 elementos. Primeiro, a flexibilização ou precarização das relações de trabalho. Mais e mais, aquele trabalho de carteira assinada, vamos por assim dizer, vai dando lugar a outras relações, a outras formas de trabalho, mais flexíveis e mais precárias também, e também por conta da automação. Você vai substituindo, muitas vezes, trabalhadores por máquinas ou por programas de computador. E o que isso tem a ver com a tributação? Tudo. Se você considerar que a Seguridade, a Previdência, era, de regra, financiada sobretudo pela tributação da remuneração, quando a remuneração na folha salarial, quando a remuneração do trabalho vai se desfazendo, você desfaz também, você corrói também a própria base de financiamento da Seguridade. Como, então, proteger esses trabalhadores? Esse é um dos desafios. Em terceiro lugar, nessa exposição que fizemos, tributação do consumo, bens e serviços. Aqui a mudança é, sobretudo, de 2 ordens. Você observa cada vez mais o crescimento do comércio eletrônico e a transformação do próprio conceito de mercadoria. Aquilo que se comprava de maneira física, com um bem que se podia tocar e medir, hoje vai se transformando mais e mais, talvez num serviço. Ou seja, o conceito de serviço vai se alargando, impondo desafios consideráveis, sobretudo no Brasil, às administrações estaduais e municipais. Ou seja, todo o sistema tributário que foi pensado para uma economia de tangíveis, uma economia que tinha estabelecimentos físicos e que consideravam indústria de transformação, enfim, premissas todas essas do século passado, mudou. E o sistema precisa mudar. Esse é basicamente o grande desafio da tributação, né? Ou esses são os grandes desafios da tributação. E o que se pode afirmar hoje, até mesmo com uma provocação para que os leitores talvez se interessem um pouco mais pelo texto e pela obra, é que não há certezas. Talvez a única certeza que todos nós temos é que, se a economia mudou, os tributos precisam mudar. E eles não serão, os sistemas tributários provavelmente não serão como aqueles que conhecemos hoje. Mais do que isso, tem que ir ao texto, tem que ir à obra. Professora Adassa, muito obrigado. Colegas, conversamos mais adiante na fase das perguntas. Meu abraço a todos. Agradeço muito a participação do professor Celso com o artigo Desafios Tributários na Era Digital. E passo a palavra para o professor Márcio Verdi e Santiago Serralder, de Economia Digital e Tributação. Vocês fiquem à vontade, a gente tem aí um tempo para a gente conversar sobre esse artigo. Muy bien, muchísimas gracias. Por supuesto, lo primero agradecer a los coordinadores de la obra el que nos hayan dado la oportunidad de participar, de exponer lo que estamos trabajando desde CIAT, que después desarrollará mucho más el secretario ejecutivo Márcio Verdi, y también darnos la oportunidad a nosotros mismos de ordenar nuestra perspectiva a la hora de poder ayudar a las administraciones tributarias respecto a todos estos nuevos desafíos. Respecto a los desafíos y en concreto nuestro artículo, voy a intentar compartir con ustedes en mi pantalla. No lo voy a poder compartir porque el anfitrión no tiene ahora en funcionamiento el compartir pantalla. Entonces, bueno, iba a sintetizarlo en una presentación de PowerPoint, pero lo podemos hacer de forma sencilla. Nuestra aproximación ha sido, vamos a recopilar primero los datos respecto a economía digital, cómo han ido evolucionando. Y los indicadores no son fáciles de conseguir en esta primera fase. Hay datos de cómo han ido creciendo las ventas por Internet, las tenemos y aparecen en el artículo para Estados Unidos, para Europa, algunos indicadores más generales. Tenemos ciertos datos respecto al papel de las plataformas, de todos los sitios web en los que se permite el intercambio de trabajo, la venta entre particulares, etcétera, que también ha crecido, aunque todavía es un porcentaje pequeño del total de la actividad. Ofrecemos también datos de sectores específicos,
Por ejemplo, es muy interesante ver cómo en la publicidad esto ha estallado. Cifras cada vez más crecientes, pero que ya superan, en el caso de la publicidad por Internet y la publicidad en general, el tercio del total de la publicidad, están manejadas por muy pocas empresas que todos conocemos y que hacen la publicidad por Internet. Si no tienes presencia en ellas, no existes. También hemos analizado el caso de las criptomonedas, cuál ha sido su evolución, la cantidad de gente que las manejan, el volumen de transacciones que pueden operar. Y todo esto ha sido para dar una primera impresión de este gran desafío, que todos tenemos presente, que todavía no es el volumen principal de la recaudación de las administraciones, pero que cuya tasa de crecimiento va a suponer seguro un reto. Una vez que tenemos estas pinceladas y que en el libro se pueden consultar con mayor profundidad, lo segundo ha sido establecer cuáles eran los retos para la capacidad de control de la administración tributaria y cuál ha sido el cambio en cuanto a los principios fundamentales de la tributación internacional y nacional. Vamos a ver, creo que me han habilitado. Sí. Ahora mismo se está compartiendo la presentación. Bueno, como veíamos, esas eran las cifras, no voy a detenerme más en ellas. Sí, en este segundo punto, los desafíos digitales en el ámbito tributario. Algunos ya han comenzado a ser expuestos por Celso. Lo que hemos intentado es sintetizarlos para orientar las respuestas. Y los principios tradicionales de la tributación, como tenéis en el lado derecho, han afectado a preguntas tan trascendentales como ¿quién está obligado a tributar? ¿Cómo se configura el hecho imponible? ¿Sigue teniendo validez ese concepto de residencia física, de establecimiento permanente? El segundo punto, que ya no afecta tanto a esa primera nexo, es cómo calculamos la cantidad por la que tienen que tributar. En ese caso, también hemos tenido unas reglas muy básicas aplicadas internacionalmente, fundamentalmente basadas en lo que en inglés se llama el Arm's Length Principle o Basis. Ese principio al final de competencia en libre mercado ahora mismo está cuestionado, y lo estaba desde antes, por todos los fenómenos asociados al BEPS, al Base Erosion and Profit Shifting, pero mucho más reforzados por las características de la economía digital. Y en tercer lugar, cómo se puede administrar y controlar el pago del impuesto. Teníamos a nuestra disposición hasta ahora información de terceros, mecanismos de autodeclaración, mecanismos de inspección, que en muchos casos ahora no podemos aplicar. Y eso afecta a lo que aparece en el lado izquierdo de los desafíos digitales, a la efectividad de la tributación. Carecemos en muchos casos de la información sobre los agentes y sus actividades económicas. En muchos otros no tenemos una capacidad legislativa, una soberanía para determinar las obligaciones. Y como consecuencia de todo lo anterior, nos falta capacidad administrativa para aplicar esa legislación. Todo esto nos ha llevado a después, en el tercer punto, plantearnos qué problemas concretos y específicos se están planteando en el entorno digital para la tributación. Y aquí una primera observación es que tal como nosotros lo planteamos, igual que hay veces que los árboles no te dejan ver el bosque, que es una expresión que creo que existe en casi todos los idiomas, aquí da la impresión de que el bosque digital a veces no permite ver los árboles individuales. Y es que los problemas son diferentes dependiendo del modelo de negocio y del tipo de tributo al que nos estemos refiriendo. Aquí, y no voy a entrar en el detalle, aparece un cuadro resumen de los diferentes modelos de negocio y tributos que hemos considerado. Respecto a los tributos, hay soluciones y problemas diferentes para la renta de sociedades, para los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA, y para la tributación de la renta de las personas. Y desde el lado de los modelos de negocio, no es lo mismo el clásico comercio transfronterizo de bienes y servicios que los nuevos modelos digitales que rentabilizan los datos de los usuarios locales. Y, por supuesto, un tratamiento aparte requieren las criptomonedas. En el artículo, y no voy a entrar en profundidad,
están resumidas las opciones que hasta ahora se han ido tomando en los diferentes países. Esto, sin embargo, no está acabado. Por supuesto, va a continuar. ¿Y qué es lo siguiente? Pues inmediatamente nos tenemos que tener que enfrentar, que ser conscientes y que valorar a las propuestas que a nivel internacional más fuerza tienen. Y en este caso son las de la OCDE, sus dos pilares, un enfoque unificado para intentar compartir parte de los beneficios de las empresas de negocio más puramente digital, independientemente de la residencia o del establecimiento permanente, y en segundo lugar, y muy interesante, e incluso más allá de la economía digital, aunque reforzada por ella, la propuesta de una especie de sistema de impuestos mínimos a nivel internacional, que tiene sus orígenes en propuestas teóricas como el Destination Based Tax Flow Taxation y en la reforma que se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Bueno, espero que esto les pueda resultar interesante, que puedan profundizar en ello en el libro y después, posteriormente, Marcio podrá profundizar respecto a preguntas o respecto a otras actividades, como por ejemplo las que ya está realizando CIAT para intentar facilitar a los países, incluso a países con menor desarrollo tecnológico, el que en un punto muy concreto, que es el cobro del IVA, manteniendo el principio de destino, puedan ser capaces de articularlo en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, professor Santiago. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou agradecer muito as explanações do senhor com relação à contribuição do CIAT para tratar sobre os desafios da economia digital frente aos sistemas tributários, e vou anunciar para o nosso público que a gente tem uma surpresa. Nós teremos um desconto para a compra do livro, e esse voucher vai ser anunciado daqui a pouco, então fiquem um pouco mais conosco, que vamos ter um anúncio sobre um desconto específico que vale apenas hoje e nesse momento da apresentação, então vai ter validade aí nessa manhã, para que a gente possa adquirir o livro com um desconto excepcional. Então fiquem conosco. Professor Santiago, eu agradeço muito a sua explanação, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso. O professor Santiago e o professor Márcio, eles são do CIAT e trazem para a gente aspectos importantes no caso, para aplicação dentro do nosso país, sobre a perspectiva internacional. Então, a gente pode... Até vou passar a palavra para o professor Márcio, se ele quiser falar um pouco sobre o CIAT, sobre a administração. Ele comentou um pouco antes que ele queria falar um pouco sobre isso. Eu vou abrir a palavra para ele falar agora e depois a gente abre com debate. Então, vou quebrar o protocolo, vou chamar o professor Márcio para ele poder falar um pouco para a gente sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo e complementar um pouco mais do artigo que o Santiago já explanou e nos brindou. Bom dia a todos. Só gostaria de tocar um ponto do trabalho do CIAT na linha de harmonizar conhecimentos. O Santiago resumiu de forma brilhante o conteúdo do nosso capítulo, e é assustador quando se vê que 10% ou mais, agora com a crise do Covid, que certamente subiu, de todas as vendas por menor, né, a varejo, nos Estados Unidos já são por internet ou mais, que 20% do jogo online, hoje você não tem que ir a Las Vegas para jogar, está pela internet, né? Toda a economia digital está dentro da nossa casa, né? E como uma administração tributária pode acompanhar esse movimento, calcular as bases e tributar? Efetivamente, a tributação 4.0 é um desafio para todas as administrações tributárias. Mas a nossa preocupação no CIAT é tentar nivelar pelo menos um mínimo de conhecimento. E que significa nivelar? Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos a nossa Receita Federal, reconhecida hoje mundialmente como uma administração tributária líder no uso da tecnologia da informação. O próprio Brasil, o uso da nota fiscal eletrônica, que nós chamamos fatura eletrônica, o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, é algo fantástico, muitas vezes não compreendido em congresso.
Me lembro a primeira vez que o doutor Jorge Rachid apresentava, as pessoas não entendiam. E diziam, como? Então a empresa não tem mais declaração? Não, é que a Receita busca os dados de toda a contabilidade e não tem a necessidade de preparar uma declaração. Então, as pessoas ficavam com o queixo caído de ver o nível que o Brasil chegou no uso da tecnologia. O Chile foi o primeiro país do mundo, agora já temos um segundo, que não é a Alemanha, não é França, é o Equador. E o terceiro é o México, em preparar uma declaração, uma proposta de declaração do Imposto sobre o Valor Adicionado, o IVA, aos contribuintes. E como que o Chile pode fazer isso? Resultado de 100% do uso da fatura eletrônica. Então, eu estava conversando com o doutor Gustavo, há pouco, a grande reversão de ordem, a mudança de ordem no processo de uma administração tributária, sem dúvida vai ser esse. Nós passamos anos, décadas, tentando localizar o contribuinte e fazer com que ele apresente sua declaração e cruzar dados, né? Hoje, isso é passado e tem que ser absolutamente eliminado. O contribuinte do amanhã, o jovem de hoje, ele não passa na cabeça dele fazer um download ou até buscar um papel, apresentar uma declaração. Ele tem que receber a sua declaração próxima. O Brasil está preparado para isso. Mas onde é que entra o CIAT? A maioria dos outros países não estão. Quando você olha para o Caribe, para a América Central, para a América do Sul, Guiana, Suriname, um bom caso é o Paraguai. Que vocês imaginam que o Paraguai, 5 anos atrás, aquele contribuinte bom que fizesse a declaração e dissesse eu devo 2 milhões de guaranis. O fisco paraguaio levava 2 anos para saber na conta corrente se o contribuinte havia pago, o contribuinte que declarou que deve. Hoje o Paraguai consegue fazer isso quase que online, em 24 horas depois da declaração da dívida, se houve o pagamento ou não. Então, os países vêm aumentando, mas são poucos que podem fazer com suas forças próprias. A maioria deles não tem um departamento de informática, não tem uma estrutura de pessoal que permita entender as regras do jogo, usar e adaptá-las em forma de sistema. Nós, do CIAT, temos feito muito em colaboração com os países e nós damos o startup. Se você for olhar Equador, que hoje é o país que está muito avançado também, o CIAT, com apoio dos colegas do ENCAT e do Fisco da Receita Federal, o Brasil que foi lá ajudar a fazer nós chamamos faturação eletrônica. Então, o que nós tentamos promover é um encontro entre os administradores e que um aprenda com o outro, porque quando você olha uma pequena ilha do Caribe, o fisco de qualquer uma delas, não quero mencionar, enfrenta os mesmos problemas que enfrenta a administração tributária do Brasil. Só que eles não têm, no caso do Brasil, um SERPRO, no caso de outras administrações, departamentos de informáticas, com essa capacidade. Então, nosso trabalho no CIAT é promover e igualar conhecimentos. Nós pretendemos, até dezembro, estou concluindo, lançar um sistema de livre acesso que qualquer administração possa implementar em seu sítio web e que permita o registro voluntário de toda empresa que ofereça, que preste um serviço digital ao país. Bom, a empresa pode não se inscrever? Pode, mas ela estará incorrendo em uma irregularidade. E também a cobrança dos tributos no chamado colipostor. No Brasil, na minha época, a gente usava essa expressão, as importações feitas por correio. Isso era uma coisa que um parente mandava, um presente. Hoje, com a Amazon, com a loja, viraram milhares de quantidades de operações. Então, também esse sistema vai permitir que se controle. O Brasil já está fazendo. Hoje, se você for buscar alguma mercadoria no correio, que ele enviou do exterior, a partir de um valor, se não me falta a cabeça, R$100, o imposto tem que ter sido pago. Ou por quem enviou, ou a pessoa que vai receber tem que fazer o pagamento. Quer dizer, o Brasil conseguiu ele mesmo implementar esse sistema. Nós queremos fazer um de uso genérico para que possa ser usado não só pelos países latino-americanos, mas também
africanos, asiáticos. Esse é o nosso grande desafio na área da informática este ano, que foi atropelado. Nós estávamos trabalhando com blockchain. A gente até deixamos, não em segundo plano, mas a ideia é produzir esse sistema até o final do ano. E eu queria aqui agradecer o apoio da Noruega, da Agência de Desenvolvimento da Noruega, que está apoiando com o financiamento do projeto. Muito obrigado. Obrigada, professor Márcio, por trazer as experiências e a contribuição do CIET para essa implementação global da Economia 4.0 e da perspectiva das administrações tributárias no cuidado com essas bases. Bom, antes de passar a palavra para o próximo artigo, que foi composto pela Laís e pelo professor José Roberto, eu vou colocar para o nosso público o nosso voucher. Então, o nosso voucher de 50% de desconto. Eu vi que apareceu aqui uma pergunta se estava disponível no Kindle, se estava... Então, esse voucher ele vale apenas para a compra no site da editora Almedina. Então, para conseguir comprar com esse voucher de 50% de desconto, precisa entrar no site da editora Almedina e digitar. Eu vou colocar as palavras para você e eu vou pedir para a Gabriela compartilhar a tela, porque eu não consigo fazer isso, Gabi. As palavras ALMD, de Almedina, 50. Então, você vai lá no site da Almedina, clica para comprar o livro e no cupom de desconto você coloca ALMD 50. Aí está iniciando o compartilhamento de tela e todos os que estão aqui podem comprar quantos exemplares quiserem, está aí para vocês. É nosso super bônus de hoje, com 50% de desconto. E vale para hoje, tá? Não vale para amanhã. Então, se quiserem comprar agora, a gente convida a todos para partilhar e desfrutar um pouco mais desse debate que é tão rico, de autores que nos trazem experiências que podem ser utilizadas para o nosso pensar, para as novas legislações que estão sendo produzidas, para as jurisprudências que estão sendo remodeladas, conformadas num novo mundo, né? Uma nova forma de pensar as relações. Então, é importante que a gente se aprofunde ainda mais nesse debate. Adquiram lá no site da Almedina. E, sem mais delongas, a professora Laís Calles de Porto e o professor José Roberto falaram sobre a tributação de hoje e falaram da experiência do cenário brasileiro e sobre reflexos do que está adiante. A experiência que o professor Márcio e o Santiago nos trouxeram trazem luz para esse cenário de legislação. Então, Laís, a palavra é com você. Conta um pouco para a gente como tá as nossas experiências aqui no Brasil sobre a legislação, o que tem nos afligido legislativamente falando. Eu vejo que o microfone da professora Laís que aparece como... Está desativado? Desativado. Agora eu acho que vocês estão me ouvindo. Sim? Pronto, estamos, Laís. Bom dia, obrigada, professora Radassa, obrigada, professor Zé Roberto, pelo convite para participar dessa obra. E agradeço naturalmente pelo espaço aqui, especialmente pela iniciativa, que certamente é muito engrandecedora, não só para quem está tendo a oportunidade de adquirir o livro, mas mesmo para nós, autores, que estamos tendo a oportunidade de aprender muito com tantos colegas. E eu queria, inclusive, começar essa breve apresentação sobre o nosso artigo, que se chama Tributação Sem Futuro, pegando a fala do professor Márcio Verdi, de agorinha. Acho que um dos principais pontos desse artigo é tentar expor o paradoxo que nós temos no Brasil hoje, que é evidenciado. Por um lado, a gente tem um fisco que é pioneiro em muitas iniciativas reconhecidas mundialmente, como, por exemplo, a do SPED, da Nota Fiscal Eletrônica. Por outro lado, nós temos um sistema tributário que é considerado um dos piores do mundo, se não o pior do mundo. E essa nossa colocação em penúltimo ou em último lugar nos rankings mundiais, sejam do Banco Mundial, sejam os rankings do Fórum Econômico Mundial. Especificamente para a contratação de trabalhadores, nós estivemos no penúltimo lugar no ranking do Fórum Econômico Mundial e em último lugar no ranking de impactos tributários no incentivo a investimentos.
Então, isso demonstra realmente que a nossa tributação não vem acompanhando outras iniciativas que são realmente louváveis dentro da administração pública brasileira. E isso chama atenção justamente nesse momento de reforma tributária, quando nós tentamos nos apoiar em ideias que já foram implementadas em outros países e em tributos que já estão sendo objeto de reformas em outros países, que é o caso, por exemplo, do IVA, que é a proposta mais debatida hoje em dia no Congresso Nacional e mesmo nos fóruns acadêmicos. E por que nós dizemos isso? Bem, o IVA já está aí há algumas décadas e as propostas, elas demoram algum tempo para implementação, podendo levar aí até cerca de 50 anos. E a pergunta que nós fazemos nesse artigo em especial é se de fato nós teríamos todo esse tempo, nós teríamos 50 anos para poder implementar um IVA, ou se ao longo desse percurso nós já nos veríamos atrasados. E é uma coisa, inclusive, o professor Zé Roberto sempre fala, que nós temos um custo muito alto de implementação. Então, em que medida esse custo de implementação vale se nós estamos aplicando um modelo que já vai se demonstrar defasado em um espaço de tempo muito curto, ou que, se já não está defasado, né? Nesse exato momento. Então, nós queremos chamar a atenção para o fato de que possivelmente não seja o momento mais para tentarmos ir atrás do que nós não fizemos no passado, lembrando que nós já tentamos adotar aí um IVA na Constituição de 1988, que acabou sendo repartido aí nesse modelo de ICMS e ISS, mas insistir nisso traz alguns problemas que estão sendo muito recorrentes já na atualidade. O IVA é um tributo essencialmente não cumulativo, e a gente não está conseguindo aplicar essa não cumulatividade de fato, nem no ICMS que nós temos hoje, na medida em que os dados da CNI são de que mais de 30% das empresas, consideradas empresas de todos os portes, não estão conseguindo ressarcimento de crédito do ICMS. Então, até que ponto a gente conseguiria, de fato, adotar efetivamente um IVA se a gente não resolve certos problemas que a gente tem hoje e que continuariam sendo problemas se simplesmente a gente condensar ICMS e ISS. Nos parece que esse problema, a gente cobra um ou outro, não é o maior problema que nós temos agora. E talvez uma das questões mais exemplificativas seja notar que há exatamente 160 anos atrás, em 1860, ou seja, em época aí vivenciada pelos nossos bisavós, nós estávamos expedindo decreto para regulamentar tributo de meia-cisa, que é um tributo que incidia sobre a comercialização de escravos. E que hoje é uma coisa absolutamente absurda, seja por questões morais, seja porque se eu tivesse um tributo, se dependesse de receita de uma atividade econômica que não mais existe, eu simplesmente não conseguiria sustentar o Estado, né, de forma alguma. Então, só para a gente pensar o quanto as hipóteses que nós temos para tributação hoje podem nos parecer absurdas, e eu não colocaria daqui a 160 anos, mas daqui a muito menos tempo, justamente por conta da grande característica dessa nova revolução industrial, da Revolução 4.0, ser a agilidade e o dinamismo com que as relações vão se modificando. E o que vem sendo intensificado agora de uma forma muito clara em meio a essa pandemia do coronavírus. Então, possivelmente, nós não precisaremos esperar 160 anos para ver que as reformas que nós estamos fazendo hoje ou pensando hoje estarão defasadas se nós não tivermos um olhar, um alcance muito mais para o futuro. Então, em suma, é isso que o nosso artigo tenta trazer, esse olhar, essa preocupação de que a gente não se apegue ao que já foi feito, mas que a gente aproveite esse momento de transição que nós vivemos para pensar em algo que realmente seja mais próprio para o futuro e que nós possamos, sim, utilizar por muito mais tempo. A professora Radassa está no mudo. Agora. Obrigada, professora Laís, pela sua exposição.
quando você coloca a questão de não cumulatividade, da necessidade do IVA, talvez a gente olhe muito para a questão da competência, né? Então, várias discussões olham para a competência, inclusive o nosso próximo artigo, que é do professor Luiz Ferreira e do Marcos Nóbrega, vai falar sobre isso. Mas um ponto que é um ponto crucial e que é um calcanhar de Aquiles é a questão da não cumulatividade. Nas últimas discussões que houveram na Câmara, a professora Rita Della Ferre falou uma frase que foi bem importante e que a gente já tinha essa percepção, e ela falou assim, se não houver o retorno imediato, né, a devolução imediata daquilo, perde o sentido, e aí acaba acontecendo o que aconteceu com outros países, porque a gente teve países que implementaram o IVA e tiveram que voltar atrás justamente porque não funcionou a questão da não cumulatividade. E a gente tem esse risco no Brasil, de que não funcione a questão da não cumulatividade, que a gente não consiga fazer uma reserva para devolução. Então, assim, esse é um ponto a se pensar também, não é o todo, mas é um ponto a se pensar, e pode ser aí um calcanhar de Aquiles. Bom, eu vou passar a palavra para o Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira e o professor Marcos Nóbrega. Eles vão estar falando para a gente sobre tributação na economia digital e o conflito de competência. Eles vão nos mostrar como as mudanças tecnológicas afetaram o desenho das competências tributárias. Professor Marcos Nóbrega, fique à vontade. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, saudar o ministro, você também, professora, e saudar especialmente o professor Zé Roberto Afonso, né? Que hoje me parece ser o maior intérprete no Brasil desse novo direito financeiro das finanças públicas, né? Então, uma saudação especial ao Zé Roberto, né? Foi pai da LRF e agora tem um papel de destaque de todos nós nesse papel de interpretar o que está acontecendo no Brasil agora. E a interpretação do Brasil que está acontecendo agora tem a ver, evidentemente, com questões fiscais e tem, evidentemente, a ver com questões, obviamente, tributárias, não é? O texto que eu tive o prazer de escrever com o Dr. Luiz Guilherme, Tributação na Economia Digital e Conflito de Competência, parte de um pressuposto anterior, que é o seguinte: como é que você vai entender como vai a tributação se você não entende para onde vai a empresa? Então, antes de discutir a questão empresarial, a questão tributária, a gente está vendo as profundas transformações que as empresas estão passando nessa transformação digital. Provavelmente o seu tamanho tem diminuído, a questão dos modos de operação tem sido transformados e, mais brutalmente, as operações que muitas vezes no passado eram consideradas como mercadorias, hoje são serviços, né? E isso até vai se potencializar diante dessa crise. Então, essa crise vai acentuar ainda mais as transformações. E mais à frente, no nosso trabalho, a gente analisou casos práticos de conflito de competência em relação ao ICMS, em relação ao ISS, mostrando praticamente como hoje, diante da transformação digital, a gente tem uma dificuldade de interpretar qual o modelo tributário, qual a capitulação tributária para fazer essa tributação. Mas eu queria passar a palavra para o Luiz Guilherme, que eu acho que ele é mais capacitado para escrever mais sobre o texto e ele vai conversar um pouco com vocês agora. Você nos ouve, Luiz? Ouço sim, professor. Muito obrigado. É realmente uma honra participar desse projeto tão instigante aí com grandes pensadores do direito. Eu fico feliz que gente tão qualificada esteja se dedicando a esse tema que realmente é tão importante para o desenvolvimento do país, né? Como o professor Marcos colocou, a gente tenta abordar a nova economia sob o prisma do conflito de competência na Constituição, quais os desafios que a gente tem, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, e é um dos casos que está no nosso livro, qual seria a tributação no Brasil de um contrato de blockchain com interface de internet das coisas hospedado numa nuvem, né? Com funcionalidades de software e de processamento de dados? Aí você fala, mas aí você está inventando um caso que na prática não existe. O contrário, como já foi mencionado aqui, esse futuro que a gente achava distante já chegou, né? Tem grandes empresas que já usam essa solução, só para dar um exemplo, né? O café brasileiro, por exemplo, a certificação da origem de procedência dele é feita através desse tipo de sistema. Tem outras grandes empresas de logística que já usam muito soluções de blockchain com a internet das coisas. E
no final das contas, a gente tem que conseguir determinar qual que é a tributação disso. E, de uma forma ou de outra, a gente acaba tendo que se fazer sempre as mesmas perguntas, né? Isso é um serviço? Isso é fruto de uma industrialização? Isso é mercadoria? Isso é direito autoral, propriedade intelectual? E essas perguntas a gente faz porque elas têm alguma relevância econômica ou é para atender uma determinação fiscal imposta de forma rígida e formal pela Constituição, né? Então, quanto tempo a gente não perde e quanta ineficiência não vem por conta disso, né? No final das contas, o que se vê hoje é que esses conceitos, eu diria que todos eles perderam um pouco de sentido, né? O que o mercado faz hoje são soluções tecnológicas, são soluções complexas e multitecnológicas. E esse hábito que a gente tem, muito em decorrência do nosso sistema constitucional, de ter que classificar tudo e supostamente desvendar a natureza jurídica que está por trás de um contrato, na verdade, acaba sendo um artificialismo imposto pelas categorias constitucionais, né? Então, no final das contas, a gente está realmente tendo a Constituição como uma bússola que vai dar para a gente um norte de como conseguir tributar a nossa economia, ou a Constituição está funcionando como uma âncora, né? Está nos aprisionando em categorias formais, onde a realidade em substância não cabe mais. Essas são as principais reflexões do nosso artigo, que eu tive a felicidade de ter as iluminadas ideias do professor Marcos aí para ajudar nessa construção. É importante também dizer que tudo ainda está em construção, né? Eu tenho discutido muito com Luiz Guilherme e outros amigos a questão do blockchain, a questão da inteligência artificial. Então, são tecnologias que a gente não consegue ainda compreender quais são as suas categorias econômicas, né? Então, a gente está todo num processo infiéreo, né? Em formação. E como é que isso vai ser interpretado pelo sistema tributário é um desafio no mundo todo, né? Então, é um pouco isso que a gente propõe. Como é que a gente vai, por exemplo, tributar algumas situações interessantes, como, sei lá, trabalho de consultoria, desenvolvimento de sistema, alguns serviços de IoT. E uma coisa também interessante que a gente refletiu é que muitas vezes hoje uma determinada operação é mercadoria, daqui a pouco é serviço, quer dizer, ela vai se transformando impressionantemente ao longo da sua vida, né? E como é que a tributação vai caminhar em torno disso, não é? Eu espero que não é apenas uma reflexão que nós fizemos, eu creio que isso pode colaborar de alguma forma com a eventual reforma tributária e para onde nós vamos caminhar ao longo desse tempo todo, né? É isso. Obrigada, professor Marcos. Obrigada, professor Luiz Guilherme. Nós vamos passar a palavra para o Gustavo Brigagão, que é presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, que prontamente aceitou o nosso convite e se disponibilizou como instituição de fomento para estar qualificando esse debate e ampliando, né, essa discussão. Agradecemos muito a todos os autores, vamos voltar a palavra para vocês dentro dessas discussões e já convidamos os nossos participantes que estão aqui na live, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, para adquirirem o nosso exemplar, que está à venda no site da Almedina com 50% de desconto. O código é ALMD50. Esse é o nosso cupom de desconto, clica lá e adquira o seu exemplar. Bom, sem mais delongas, a gente tem aí a presença do nosso querido professor Gustavo Brigagão para qualificar o nosso debate. Muito obrigado, Radassa. Eu quero dizer que a satisfação é toda nossa, da BDF, de ter tido a oportunidade de apoiar esse evento, que traz um livro que é maravilhoso, momentoso, ele trata de uma questão que é discutida em todos os foros, não só no Brasil, mas no mundo. Eu queria agradecer ao professor Fernando Rezende, que fez essa aproximação, ao meu querido amigo José Roberto Afonso, amigo de longa data, e parabenizar todos os autores pelas brilhantes exposições que fizeram aqui. Que eu vou tentar, de alguma forma, abordar algumas pinceladas no que foi dito, não sem antes trazer reiterar, na verdade, uma explicação do que já foi
do que já foi dito em relação ao nosso novo mundo. Nós estamos no mundo em que a globalização é uma realidade absoluta, em um mero frasco de Nutella, como fez referência a professora Rita Della Féria, numa exposição que fez recentemente no Brasil. O mero frasco de Nutella ele tem ingredientes e players que estão espalhados por todos os continentes. Então, o mundo ele é objeto de uma interatividade nunca antes vista. Você tem novas tecnologias, cloud computing, streaming, internet das coisas, impressão 3D, que nos faz pensar o que há aqui, há um software ou há um bem físico. As criptomoedas, blockchain, a economia compartilhada. Hoje em dia, a principal empresa hoteleira não tem um hotel sequer. A principal empresa que propicia transporte, os seus veículos utilizados não são da sua propriedade. Enfim, aí surgiram, em função de toda essa nova tecnologia, surgiram as denominadas GAFAM, a Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, enfim, que alcançam um faturamento, em 2017, um faturamento que era equivalente ao PIB da Suíça, na ordem de 670 bilhões de dólares. E aí surgem essas questões a que se referiu o professor Santiago Dias e o professor Celso Barros também, no sentido de que, olha, existe uma questão, uma novidade, que é, em primeiro lugar, a ausência da presença física. Não há mais a necessidade da presença física do comprador e vendedor, dos negociantes. Os ativos são intangíveis. A participação do usuário ela é absolutamente necessária e os dados são transferidos, os dados passam a ter uma riqueza muito grande. Essa abstração da localização dessas empresas fez, como o professor Santiago Dias se referiu, fez surgir o plano BEPS, que foi uma revolução no que diz respeito à forma como esses planejamentos arrojados, vamos chamar assim, foram tratados. Né? Houve, no âmbito da OCDE, a Convenção de Ottawa, enfim, disso desde lá de trás, discussões sobre como é que as administrações tributárias iam lidar com isso. O que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil, como também disseram, como também fizeram referência, acabou de fazer referência aqui os professores Luiz Guilherme e o Marcos Nóbrega, nós temos uma tributação que surgiu em 1965, com a Emenda Constitucional 18, de 65, porque a Constituição Federal de 1988 ela não trouxe grandes modificações. Ela, na verdade, repetiu o sistema que foi criado lá em 1965, em que nós tínhamos um mundo completamente diferente. Lá, naquela época, a telefonia era discada, as mercadorias circulavam, as nuvens elas simplesmente enfeitavam o céu, produziam chuva, elas não eram arquivos de dados como são hoje. Enfim, era um mundo completamente diferente. E naquela época o Brasil já trouxe para o seu sistema uma tributação que é única no mundo. Porque a tributação divide a tributação do consumo é dividida em 3 tributos espalhados pela Federação Brasileira: a indústria com União Federal, a circulação de mercadorias com os estados e os serviços com os municípios. Era um mundo físico. Como eu disse, a Constituição Federal de 88 simplesmente repetiu isso. E, como o professor Luiz Guilherme acabou de dizer, o nosso sistema tributário é pautado como manda o sistema tributário atual. Então, nós temos o conceito de mercadoria e temos o conceito de serviços. Tudo bem, existem outras riquezas que estão sendo produzidas e que estão circulando, que devem ser tributadas e que denotam, em relação ao contribuinte, capacidade contributiva, indiscutivelmente. Mas, como dizia o nosso grande mestre Alberto Xavier, capacidade contributiva não é suficiente para criar obrigação tributária.
na forma como existe no direito tributário brasileiro, é necessário que haja uma lei que defina um conceito sobre o qual haverá incidências. Enfim, os conceitos que nós temos são esses: mercadoria e serviços, que podem atingir essas atividades. Essas questões foram levadas aos tribunais, porque estados e municípios passaram a tentar trazer para si a tributação trabalhando com esses conceitos. E o que ocorreu? Os nossos tribunais superiores acabaram elastecendo o conceito de mercadoria, quando a questão trazida era relativa ao ICM antigo, ICMS atual, aumentava esse conceito. Aliás, essa questão vai ser discutida pelo Supremo por agora, a questão do software, do download. Havia o alargamento desse conceito, os estados ganhavam a incidência do ICMS, os municípios tinham sua competência estreitada. Quando a questão dizia a respeito da incidência do ISS, os tribunais faziam o mesmo em relação ao conceito de serviço, elasteciam o serviço, a competência dos municípios e acabava ocorrendo uma diminuição da competência dos estados. Então, na verdade, a jurisprudência ela acabou incentivando esse conflito de competências a que os professores Luiz Guilherme e Marcos Nóbrega acabaram de se referir. Mas, a meu ver, o que demonstra isso é que nós temos, na verdade, uma tributação absolutamente nova, um fato gerador, uma circulação de riqueza que, na verdade, não é alcançada por ambos os tributos. Na verdade, ela não é alcançada por tributo algum. O que abre, a meu ver, a solução tributária que seria aplicável ao caso seria, a meu ver, a utilização da competência residual da União. A competência residual da União para a criação de impostos é exatamente para essas circunstâncias, em que eu tenho uma hipótese de incidência nova que não é alcançada pela competência de nenhum outro ente tributante. Eu acho que esse conflito de competências que existe entre os estados e municípios, no sentido de trazer para si essa tributação, acaba exatamente por demonstrar que essa incidência não está em tributação, em campo de incidência algum. Então, a meu ver, a competência residual deveria ser utilizada pela União, enquanto a nossa reforma tributária não vem. Eu concordo em relação à reforma tributária, ao projeto de reforma tributária, eu concordo em gênero, número e grau no que disse a professora Laís Porto, no sentido de que nós não temos um princípio da não cumulatividade eficiente no Brasil. Nós não temos isso, definitivamente. E não temos isso também na forma como está contido na PEC 45, o conceito de não cumulatividade, porque ele é idêntico ao que existe na Constituição atual. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse conceito que está na Constituição Federal atual, ele diz respeito somente ao crédito físico e não crédito financeiro. Portanto, ele não tem constitucionalmente essa amplitude toda que se pretende com a PEC 45. Em relação ao fato de nós aderirmos ou não ao IVA, que solucionaria essa questão de conflito de competência que eu acabei de me referir, eu concordo que é um tributo que foi criado no século passado e tal, mas é um tributo que o investidor conhece. Ele certamente não conhece IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. IVA, ele conhece. Estamos atrasados nisso? Estamos. Mas não deveríamos correr para, pelo menos, não nos nivelar no estágio que estão os outros 168 países? Essa é a minha pergunta. Bom, Radassa, eu não quero me alongar mais, eu só queria fazer esses comentários e parabenizar todos vocês por essa brilhante evento, brilhante livro, parabenizar todos os autores pelas exposições que fizeram. Muito obrigado. E dizer que é uma honra para a BDF estar participando aqui como apoiadora desse lançamento. O lançamento esse que mostra em que mundo nós vivemos atualmente.
era um lançamento que era para ser físico, está sendo feito, será feito, né, na verdade, no mês que vem, de forma virtual, como manda o figurino atual. Muito obrigado. É isso. Bom, Gustavo, agradeço muito a sua participação, doutor Gustavo. Nos honra muito e qualifica o nosso debate. Nós temos aí algumas perguntas de algumas pessoas que a gente vai estar fazendo, mas antes disso, eu vou só reiterar a nossa questão de hoje, que é como serão cobrados os impostos do futuro. Descubram no nosso livro Tributação 4.0 essa discussão e adquiram lá o seu exemplar com 50% de desconto. O código é ALMD 50. Então, essa é a nossa surpresa de hoje, é o nosso presente. Bom, como o professor Gustavo falou, a previsão era de que o lançamento fosse dia 15 de abril. Hoje é 15 de abril, mas seria em Lisboa, seria fisicamente, mas está sendo virtual. E o livro Tributação 4.0, ele realmente se propõe a fomentar um diálogo aberto, um diálogo plural, e ele tem 4 grandes eixos. A gente trabalhou o livro falando sobre os desafios, falando sobre a reforma, sobre a gestão e sobre as questões que envolvem a tributação 4.0. Hoje é a primeira mesa de outras 4 semanas que vão estar acontecendo as discussões sobre tributação 4.0. Primeiro é desafio, e a gente teve a participação de 5 artigos com 8 autores. Nós falamos sobre desafios tributários na área digital, com o Celso Correia Neto, Luciano Fuch, José Roberto. O Celso é doutor em tributário pela Faculdade da Universidade de São Paulo, da USP. O Luciano é mestre para a Alemanha, doutor também pela USP. Os dois são professores no IDP, junto com o professor José Roberto. Tivemos aí o nosso querido Márcio Verde e o Santiago Serraldo Miguez, do CIET. O Márcio é secretário executivo, o Santiago é diretor de estudos e investigações tributárias e também é professor na Universidade Rei Juan Carlos. Tivemos a Laís falando sobre tributação sem futuro, junto com o professor José Roberto. A Laís também é doutoranda em Direito Constitucional pelo IDP, também é professora no IDP, é advogada. E tivemos a fala do professor Luiz Guilherme Medeiros e do Marcos Nóbrega, falando sobre tributação na economia digital e conflito de competência. O Luiz é bacharel pela Mackenzie, especialista em direito tributário, ex-conselheiro do CAF, coordenador do Comitê de Tributação da Brascom, advogado em São Paulo. O professor Marcos Nóbrega é da Faculdade de Direito do Recife, é professor visitante do MIT, é conselheiro substituto do TCE de Pernambuco, e eles nos abrilhantaram o debate hoje com questões importantes acerca dos desafios que vamos encontrar ao tributar essa nova economia 4.0. Eu agradeço muito a participação de todos. Vou passar a palavra para o professor José Roberto e avisar que algumas perguntas eu vou passar direto para os autores. Eu vou colocar aqui na nossa mesa, e aí se alguém quiser comentar. Teve um aluno que perguntou especificamente para o professor Márcio Verdi. Esse aluno trabalha no SERPRO, ele é aluno do IDP, e ele falou que assim, existem algumas conversas no Brasil sobre a privatização do SERPRO, que é o nosso grande banco de dados, né, que tem. E ele falou que como é que o CIAT enxerga isso, como é que o CIAT enxerga essa questão dos dados por parte de uma única empresa, e essa empresa ser nacional, ou se poderia ser privatizado, como é que seria enxergado. Então, tem essa questão aí que eu vou passar para o professor Márcio. Em seguida, eu vou passar para o professor José Roberto para a gente finalizar o nosso evento. Laís, obrigado. E, em particular, queria agradecer muito a todos os colegas que participaram aqui hoje, né, na divulgação desse nosso livro, reforçar que, como já foi colocado aqui agora há pouco, né, é um fato totalmente inédito, né? Estamos fazendo o lançamento do livro e com pessoas não só em diferentes cidades do Brasil, como também de diferentes cidades do mundo. Em particular, e por causa disso, eu queria agradecer muito ao Santiago e ao Márcio, do CIAT. O CIAT
para quem está conectado com essa, é um colegiado, né, das administrações tributárias e que tem feito publicações frequentes em torno de administração tributária, inclusive fazendo uma coleta de medidas já adotadas aí de resposta ao coronavírus, que recomendo a muitos, né, assistirem. O Santiago fez uma abordagem bastante interessante e abrangente, né, de como os sistemas tributários precisam lidar, né, com essa nova economia que está aqui se avizinhando, né? Também a gente teve aqui um contratempo de última hora e infelizmente, o professor Vasco Guimarães, né, aqui da Universidade de Lisboa, não pôde participar hoje. Quem sabe até ele participa aí de próximos painéis. O professor, que é um dos autores, né, de um capítulo onde ele discute muito a questão do IVA, como a Europa está reformando o IVA, ou está discutindo a reforma do IVA para lidar com essa nova situação da economia digital. Max Nóbrega, né, Luiz, colocaram aí muito bem como que nós vamos ter que nos adaptar da mesma forma que estamos aqui fazendo um lançamento, né, virtual, usando as redes também sociais, como os contribuintes e as administrações tributárias vão ter que fazer esse ajuste, né, nos instrumentos que eles lançam mão para poder modernizar e, sobretudo, aperfeiçoar para os fiscos a cobrança, né? Quer dizer, as novas ferramentas permitem às administrações fazendárias serem muito mais eficazes, como também se espera e permitam aos contribuintes reduzirem os seus custos, né, de chamado custo de compliance, das suas obrigações acessórias, sempre lembrando que o Brasil é dos países, né, no mundo que tem o maior custo, né, nos levantamentos do InBusiness, do Banco Mundial, o maior custo de cumprimento dessas obrigações acessórias. E você usar ferramentas como essa do blockchain permitem, na minha opinião pessoal, fazer essa conciliação, né, entre as duas. Eu antes, acho que eu passar aqui a palavra a outros colegas, né? Acho que o Luciano, meu companheiro aí de capítulo, também estava querendo dar uma palavra. Eu só reforçaria um ponto, e como o Gustavo já tinha alertado, que eu acho que assim, precisamos muito estarmos abertos a atentos a todos os ensinamentos, atentos à experiência, mas, sobretudo, estarmos muito abertos às mudanças que vêm pela frente. Ninguém sabe hoje, que é o que acho que bateu muito na tecla em torno desse livro, inclusive está na sua contracapa, ninguém sabe para onde que nós vamos no sistema tributário, mas quem estuda esse assunto tem uma certeza, né? O futuro não será igual ao passado. E insisto, acho que essa realidade, né, do coronavírus só vem nos antecipar os desafios que nós teríamos pela frente, os desafios que nós íamos enfrentar em alguns anos, nós vamos ter que agora resolver em poucas semanas e meses. Estou recebendo aqui o recado do Luciano Fuch, professor, né, também do IDP, e acho que gostaria aqui de dar uma palavra, que não teve tempo antes. Luciano, passo para você. Obrigado, professor Zé Roberto, e obrigado pelo convite, primeiro para participar do artigo e depois dessa obra tão excepcional que vem pontuando questões muito relevantes no mundo e no Brasil. Eu queria aproveitar a palavra do Dr. Gustavo, que acentuou, claro, que o Brasil precisa correr muito atrás, vamos dizer assim, do prejuízo, e ainda mais nesse desafio, vamos dizer, mundial, de que conceitos bem definidos no direito tributário, no direito financeiro,
estão sofrendo um desgaste natural e perdendo sua significação, estabelecimento permanente, as próprias relações de trabalho, o local de prestação de serviços, a nova economia, as novas tecnologias estão mudando todos esses conceitos que estávamos tão acostumados. E o Brasil tem duas dificuldades, dois desafios peculiares que a gente vai precisar se concentrar bem. Inclusive, a obra é muito interessante e muito importante por pegar todas as propostas soluções, ou pelo menos em grande parte do mundo. E esses dois desafios que eu gostaria só de destacar, a gente vai precisar direcionar de forma muito decisiva para lidar com todas essas dificuldades. A primeira, é claro, é o federalismo que nós temos no Brasil, que se no mundo inteiro já tem a dificuldade do compartilhamento aí das competências bem destacadas, né, pelo professor Luiz Guilherme, Marcos Nobre, mas no Brasil nós temos aqui não só uma disputa entre União e Estados, mas também uma grande participação dos municípios, que precisa ser bem lidada e é bem mais difícil de tratar, vamos dizer, quando vai repartir o bolo. Então, isso a gente precisa tratar de uma forma bem diferenciada. E o segundo ponto é a rigidez constitucional que nós temos. Então, para a criação de novos impostos, para a mudança dos conceitos, tudo isso a gente precisa de emenda constitucional. Porque vários países fazem mudanças por meros normativos, ou portarias, ou quando muito por lei. Nós precisamos de emendas constitucionais para efetivar grandes mudanças. E isso vai trazer muita dificuldade. E a reforma tributária, é óbvio, vem trazendo várias questões e pontuando muitas coisas interessantes. O debate trazido pelo professor Zé Roberto, pela Laís, sobre a questão do IVA, todas essas dificuldades, e já apontam aí, o IVA é uma solução do século XX, não está preparado para esse desafio que nós estamos apontando agora. Mas mais no Brasil, talvez a gente devesse pensar nessa necessária, para usar a expressão feliz do professor Roberto Afonso, lipoaspiração constitucional, que talvez crie muita dificuldade na atualização desses conceitos, ou como o professor Luiz Guilherme bem pontuou, cria caixinhas ou limites que a gente às vezes tenta encaixar a nova economia, esses novos fatos, ao que a gente já conhecia, esses conceitos antigos, e eles não vão caber ali, eles não vão se adaptar ali. Então a gente precisa pensar bastante em como deixar o nosso sistema mais fluido, para dar até a segurança jurídica necessária para que a política fiscal se desenvolva como a administração tributária brasileira conseguiu se desenvolver. Era só isso que eu gostaria de pontuar e agradecer novamente a Hadassah, ao professor Zé Roberto, pela coordenação desse brilhante trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Agradeço a sua participação aqui no debate, também o artigo que você, junto com o Celso e o Zé Roberto, né, partilharam no livro. O projeto Governança 4.0, ele reúne diversas instituições. A gente tem o IDP, que lidera esse esforço na pessoa do professor José Roberto, a quem novamente agradeço a honrosa participação. Junto temos a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a FDU, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade de São Paulo, e o projeto concentra e consolida diversas atividades. Esse é o nosso primeiro lançamento virtual nas nuvens sobre um tema que nos instiga e traz à tona um debate que já está atrasado. Um debate que já é feito há muito tempo, mas a gente precisa de soluções o quanto mais ágeis e mais rápido. O mundo digital chegou muito mais rápido do que a gente estava prevendo, e a gente tem uma exposição brilhante pelos autores que participaram, né, dessa mesa. Convido a todos a participarem das próximas semanas. Nós teremos outro webinar na próxima quarta-feira, também às 10 da manhã, com os autores do segundo eixo. A gente vai falar sobre reforma tributária. Então, a gente vai falar sobre a reforma tributária e o desafio da economia 4.0. Então, como as propostas, elas acabam consolidando ou não, quais são as discussões, aonde que estão os pontos de
de embate. As contribuições que o professor Santiago e o Márcio trazem do CIET são excelentes para que a gente possa visualizar e ampliar essa nossa conduta, né, de reformular a nossa Constituição, de reformular o nosso sistema tributário como um todo. Eu agradeço imensamente a participação de todos, e coloco aqui à disposição, se tiver mais algum autor que queira falar, e reitero que o voucher que a gente colocou é apenas nas lojas da Almedina, então só no site da Editora Almedina que vocês conseguem comprar com 50%. Falei agora porque apareceu aqui para mim alguém perguntando, então eu já respondi. Não, Adassa, você me permite só complementar. É na loja da Almedina na loja da Almedina do Brasil, né? Vocês têm que acessar no almedina.com.br. Mas a Paula, né, que escreveu aqui, a colega que escreveu aqui, o pessoal da Almedina está consultando aqui a Almedina, né, em Portugal, para ver a possibilidade de estender o benefício. Mas aí eu ia pedir para esperar um pouquinho, ou então poder participar, né, no próximo nosso webinar da semana que vem, que a gente já vai ter essa resposta. Por último, só lembrando, a Medina está lembrando que o livro, aí obviamente sem o mesmo desconto, está à venda também na Amazon e está disponível na minha biblioteca, no Google, na Apple e em outros canais que a Almedina explora eles todos. Passo para você, Adassa. Aliás, por último, se vocês me permitem, minha última intervenção aqui, registrar que este livro não teria sido possível sem o trabalho que, na verdade, quem carregou o piano, conseguiu fazer toda a organização, e vocês não têm ideia do que é você organizar, né? Mais de uma dúzia de capítulos, 29 autores. Aliás, quando a gente estava conversando com... Eu me lembro até de quando a Medina perguntou assim para a gente, mas isso é uma obra coletiva? A gente dizia assim, não, isso aqui é uma obra mais do que coletiva, né? Somos 29 autores e certamente esse livro não teria sem o trabalho da professora Adassa Laís, que foi, na verdade, quem liderou, né, o processo de elaboração, de organização e, sobretudo, o contato aí com todos os autores, aos quais a gente também tem que se desculpar, porque nós também demos muito trabalho a eles, com revisão e com vários outros detalhes. Acho que o mérito todo aqui da professora Adassa, e agradecer, né, ao IDP também pela confiança aí nesse projeto. Muito obrigado. Passa a palavra, Adassa, aí, para você finalizar. Bom, agradeço novamente, agradeço ao Gustavo, à BDF, ao professor Fernando Rezende, aos autores que participaram, né, efetivamente, para fazer possível a gente discutir um tema tão árido, né? Falar de tributação 4.0 é árido, é difícil, é um tema que traz muitas controvérsias, e os autores esforçadamente se disponibilizaram isso para a gente é um motivo de muita gratidão. Agradeço a todos que ficaram até agora, reitero o convite para fazerem a compra hoje, que está com 50% de desconto, inclusive para nós, autores, a gente pode adquirir hoje com 50% de desconto. Esse desconto é maior do que o nosso que a gente tem como autor. Então, vão lá, adquiram, é a oportunidade que a gente tem para poder divulgar um pouco mais as nossas pesquisas, as nossas palestras. Esse é só o início. Semana que vem tem mais, falando sobre reforma tributária e os desafios da economia 4.0 dentro desse contexto. A gente aguarda vocês, vai estar divulgando o link e espero que todos os autores possam participar conosco também. Um grande abraço e um bom dia. E, Gustavo, muito obrigado aí, que esqueci de registrar agora aqui no final de novo a BDE, e continuamos juntos aí nos próximos eventos, hein? Claro, claro, vai ser um prazer sempre, Alberto. Parabéns. Muito obrigado, Gustavo.